Irmãos e irmãs, o dia de Todos os Santos, no calendário oficial da Igreja, é dia 1º de novembro. Mas como no nosso país não é um feriado, e é uma data importante, as leituras são importantes para nós, a Igreja transfere para o próximo domingo, para que assim nós possamos pensar e agradecer a Deus pelo dom da santidade. Para começar, o que é um santo ou uma santa de Deus? Na leitura depois da comunhão, aliás, na oração depois da comunhão da missa de hoje, nós vamos ouvir o seguinte: que Deus é o santo. De fato, o santo, o diferente de todos, aquele que não tem pecado nem maldade, é Deus. Ele é o Criador de tudo aquilo que é bom. Ele é o santo. No entanto, Ele permite que nós, suas criaturas, reflitamos nesse mundo tão necessitado a sua graça, o seu amor, o seu modo de agir e de pensar. Um santo é alguém que traz à sua vida algo novo do Evangelho, uma mensagem, uma maneira de viver que o mundo necessita. Assim, através do santo, além da intercessão junto ao trono de Deus, nós temos um exemplo de vida. São milhares e milhares de homens e mulheres que de diferentes maneiras testemunharam o amor a Deus e ao próximo e por isso se tornam dignos da nossa admiração. Diz a segunda leitura de hoje, a carta de São João: veja que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós somos. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Desde já nós somos filhos de Deus, mas a leitura diz que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal qual Ele é. Havia uma crença na antiguidade de que a contemplação de uma imagem, daí que surgem os ícones dos santos, da Virgem Maria, as imagens, que contemplando, olhando a beleza e o significado daquela vida, nós poderíamos nos aproximar e nos tornar semelhantes a Ele. Nós, católicos, temos o hábito da adoração ao Santíssimo Sacramento, que nos ajuda a configurarmos ao Cristo, a sua presença, o seu modo de ser. De fato, na eternidade, nós seremos exatamente como Ele é, mas desde aqui nós somos convidados a viver essa semelhança para com Deus, contemplando em seu Filho Jesus Cristo e nos santos e santas que dedicaram sua vida a Ele. Esse é o segredo das bem-aventuranças. Olhando com os olhos do mundo, as bem-aventuranças parecem um escândalo. Bem-aventurados os pobres. Mas como assim? Será que os pobres são mais felizes? Não seriam os ricos? Bem-aventurados os aflitos. Não, bem-aventurado é que não sofre aflição nenhuma. Bem-aventurados os mansos. Imagina, eu aprendi que bem-aventurado é aquela pessoa que não leva desaforo para casa. Pois é a mentalidade do mundo que se confronta com a mentalidade cristã. Qual é a bem-aventurança em ser pobre? A bem-aventurança em ser pobre é: o nosso Deus se fez pobre. Qual a bem-aventurança em sofrer a aflição? O nosso Deus se afligiu pelo amor à humanidade e entregou até a última gota de sangue. Não poupou esforços para a nossa salvação. Bem-aventurados os mansos. O nosso Deus soube perdoar até mesmo pregado na cruz. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque o nosso Deus mandou que nós perdoássemos até 70 vezes 7. As bem-aventuranças nada mais são do que uma espécie de ícone, de pintura do Cristo feita com palavras. Nós lemos essas bem-aventuranças e se nós entendemos que felizes somos nós se nos parecermos com Cristo, essas palavras são a mais pura verdade.
e a fonte para a nossa alegria nessa terra. De fato, bem-aventurados aqueles que se assemelham a Deus, porque serão autênticos filhos e filhas dele. É isso que esse Evangelho está nos ensinando. A santidade, portanto, não é uma coisa que existe só para padres e freiras, para pessoas que viveram há milhares de anos atrás. Não. A santidade é um convite feito a todo irmão e irmã que ama a Deus e que não se contenta com uma vida medíocre, com a história do todo mundo faz, todo mundo pensa, todo mundo quer. Nós somos diferentes, porque nós não somos a imagem e semelhança do mundo, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Além disso, esse dia onde nós celebramos a santidade na igreja, esse dom que Deus derrama sobre toda a humanidade, nos faz pensar que as bem-aventuranças não são um programa restritivo. Alguém poderia dizer assim: como eu vou me assemelhar ao Cristo, se ele viveu há 2000 anos atrás? Como eu vou ser semelhante a ele se eu sou mulher, ele foi homem? Se eu sou casado, ele foi solteiro? Se eu sou jovem e não sei como seguir o caminho? Não, as bem-aventuranças podem ser seguidas por qualquer pessoa, em qualquer estado de vida, e são um caminho certo para a santidade. É muito bonito nós pensarmos num povo todo sacerdotal, num povo todo consagrado. A primeira leitura do livro do Apocalipse é uma leitura lindíssima. Fala da redenção do povo de Deus antes dos castigos que caem sobre os pecadores. Quando eu era criança, adolescente, até quando eu comecei a participar do grupo de jovens, a gente morria de medo porque tinha uma série de lendas sobre a marca da besta, né? Que para alguns era o código de barra, para outros era um chip que iam colocar por debaixo da pele das pessoas, para alguns era uma tatuagem, até a Coca-Cola tinha gente que não bebia, né? Mas olha só que interessante. A marca do inimigo de Deus é o pecado. A marca do inimigo de Deus não é algo que vai ser colocado no corpo, mas é o pecado que nos afasta dele. Mas nós não podemos esquecer que há um juramento aqui: não faças mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Há uma marca de Deus. Por que será que a gente sempre presta atenção naquilo que é macabro, né? E não naquilo que é bonito? Ninguém fala da marca de Deus. O que seria essa marca? Justamente o selo da santidade. No dia do nosso batismo, se marcou em nós uma identidade cristã, uma consagração a Ele. Essa identidade vai crescendo conosco. Quando nos tornamos mais entendidos, capazes de receber a catequese, nós aprofundamos mais essa identidade com o sacramento da Eucaristia, recebendo o corpo e o sangue do Cristo. E quando nós nos tornamos adultos na fé, hoje a maturidade vem cada vez mais tarde, né? Mas a igreja continua acreditando que aos 15 anos de idade, nós somos convidados a confirmar essa graça batismal com o sacramento da crisma. Daqui a 2 ou 3 semanas, nós vamos ter crisma na nossa comunidade. É um gesto tão bonito, onde o bispo impõe as mãos sobre os crismandos e os assinala na testa com um óleo bento, um óleo perfumado. Vamos lembrar que Cristo não significa outra coisa que aquele que foi ungido com o óleo. Um cristão é alguém ungido no óleo. Pelos sacramentos da iniciação cristã, nós entramos para a igreja como que através de uma porta. Iniciamos, nos tornamos aptos para a nossa caminhada de fé. Nós carregamos, portanto, através do batismo, da Eucaristia e da Crisma, essa marca do Deus vivo na nossa fronte, no nosso corpo. Pertencemos a Ele. E mais, os santos não são um clubezinho restrito. Toda a humanidade é chamada à santidade.
O livro do Apocalipse primeiro fala de uma maneira figurativa, 144 mil. Mas esse número tem que ser interpretado, porque vocês já pensaram se da história da humanidade inteira, desde o primeiro homem da primeira mulher até o último homem e a última mulher, vão se salvar nem metade da cidade de Bauru atual, né? Então a gente é desesperado a salvação. Na verdade, 12 vezes 12 significa o povo do Antigo Testamento e do Novo, vezes 1000, que é a consequência. Logo em seguida, é falado que é uma multidão que ninguém é capaz de contar. Homens e mulheres de todas as raças, línguas, povos e nações. O anjo pergunta ao evangelista: quem são esses? Não sei, como eu poderia saber? Esses são aqueles que vêm da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, aqueles que foram salvos por Deus. O dia de Todos os Santos nos lembra que existem muitos e muitos santos e santas anônimos. Alguns nós conhecemos, reconhecemos a sua santidade, a igreja reconhece graças recebidas pela sua intercessão, mas outros não são conhecidos. Algumas instituições de apoio católico falam que o século XXI é o século dos mártires. Há estatísticas que indicam que há aproximadamente do ano 2000 para cá, cerca de 400 mil cristãos assassinados por causa da sua fé, em países onde eles são minoria étnica ou minoria religiosa. 400 mil pessoas. Entre mudar de religião, trocar a sua fé, eles preferem morrer em nome do Cristo. Isso não é história antiga, não é história medieval. Estamos falando do nosso século, que tem só 18 anos, está chegando à maturidade agora. Nós não sabemos o rosto desses homens e mulheres, não sabemos de que raça eles são, não sabemos a sua aparência, mas são pessoas que glorificaram a Deus com a própria vida. Eles venceram, foram alvejados pelo sangue do Cordeiro e por isso entraram na glória. E também, talvez nós, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa vizinhança, tenhamos conhecido homens e mulheres, talvez pessoas simples, que testemunharam um amor sem igual pela sua família, uma imensa fidelidade, uma devoção muito grande a Deus, a Santíssima Virgem. Pessoas que não traziam malícia e falsidade às suas bocas. Quando foram chamadas para o Pai, as pessoas diziam: nossa, não tenho o que falar mal dessa pessoa. Talvez nós tenhamos convivido junto com um santo, uma santa de Deus, uma pessoa exemplar, uma pessoa que entra direto na glória do Pai após passar por esse mundo. É para essas pessoas que nós celebramos o dia de hoje, e para que todos nós tenhamos consciência do nosso chamamento à santidade. Todos nós somos chamados a caminhar na luz de Deus e ser um sinal dele, presença dele nesse mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.